Ó, o Fafá, professor, ele mandou no meu WhatsApp. Ele mandou aqui, ó. Fazeto. Eu nunca tinha mandado realmente superchat. Não sabia como mandar. É isso aí, Fafá. Valeu, Fafá. Abração. Obrigado. Mas tem aqui outro que é legal, do Nerd Leituras. Legal. Ele mandou o seguinte, essa conversa... Peraí que ele saiu. Essa conversa entre Miorim, Malboro e Jonas foi ao vivo, eu estava assistindo a live. Ou sou vítima do efeito Mandela? O Malboro fala direto isso aí, não fala? Cara, é que assim, ó, o Malboro e o Miorim, eles falam 200 milhões de assuntos numa mesma live. Pode ser que a gente tenha falado sobre isso, sim, pode ser. Ele continua aqui, ó. Foi Ludwig von Mises que dizia que não existe sociólogo, mas sim historiador. E que um bom sociólogo, na verdade, é um bom historiador? Não, o bom sociólogo não existe. Existe só o historiador. Cara, a sociologia, porra. Concordo. Sociologia, que isso, cara? Concordo. Isso aí tem o Fögelin coloca isso muito bem, né? Que num dado momento, as pessoas... Vocês têm tempo aqui, não? Como é que tá o negócio? Manda bala. 5 minutos? Não, pode ir. É que ele tem uma teoria muito interessante, né? Ele analisa, né, a história do mundo, ele tem uma metodologia muito interessante dos apodaios, tá bem legal. Se um dia você ler Fögelin, você vai curtir. Com o advento do cristianismo, ele provocou alguns eventos na sociedade, né? Você tem aí, com o advento do cristianismo, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? A tua salvação, ela não está nesse mundo. Ela está além. Sim. Né? Eu não sei, eu sou cristão, eu também acredito nisso. Perfeito. A gente não vai ter a salvação nesse mundo, e sim além. Para algumas pessoas, isso gerou um desconforto muito grande. Porque imagina, você está vivendo a vida aqui, mas tem que esperar por uma salvação além? Como assim? O que está acontecendo? E o Fögelin fala de um cara chamado Joaquim de Fiori, que não é o cara que tenha tido essa ideia, mas ele é o primeiro documentado em que você consegue ver esse tipo de raciocínio. O que ele fez? Joaquim de Fiori era não seria um frade, um monge, tá? Mas ele começou essa negação, esse desbalance que vem dentro do peito, né, cara? Eu não sei o que é isso. Ele começou a analisar o cristianismo de uma forma um pouco diferente. Ele disse o seguinte, olha, antes de Cristo a gente teve a idade do Pai. Depois de Cristo a gente teve a idade do Filho. E agora nós teremos a idade do Espírito Santo. Ou seja, ele faz uma imanentização, ou seja, ele traz para a Terra aquilo que era a salvação além do mundo. E ele diz que isso vai se dar no mundo. A gente teve então a idade do Pai, a idade do Filho, agora nós teremos a idade do Espírito Santo. E o mundo vai ser todo feito de monges. Né? O novo mundo vai ser assim, nós teremos, né, o milênio ali de paz e tal, e esse é o verdadeiro fim da história. Então você vê, ele usa a Trindade, sim, né, Pai, Filho e Espírito Santo, para desenvolver um processo histórico que tem um determinado fim que é paradisíaco, que é utópico. E, de novo, esse é o primeiro documentado, mas você tem vários outros. Então você começa aí uma espécie de era da ideologia. Porque o que é a ideologia para Fögelin? É a criação de um sistema, né? Com essa interpretação de que a gente tem um fim da história, que a gente tem um caminho de progresso até o fim. E isso foi usado por praticamente todo pensador a partir daí, cara. É um negócio maluco. Você pega, por exemplo, a nossa bandeira, né, que tem lá ordem e progresso, que é um tema positivista, né? Augusto Conte. Só que era o amor por base, a ordem por meio, progresso por fim, acho que era isso, né? Ou seja, Trindade. Você tem as etapas, né, do positivismo em 3. Você tem a Trindade. O marxismo também, ele divide o mundo entre o comunismo... Como é que se chama? Comunismo... Não é inicial, me fugiu a palavra aqui, comunismo... Bom, depois a sociedade de classes e, por fim, o comunismo. Ou seja, essa trindade
na história terrena com um determinado fim. E o pessoal chama o comunismo de científico, né? O fim vai ser assim, ó, vai ser isso aí. Como é que você sabe? Não sei. Então, teve esse negócio, cara, no mundo e que a gente, às vezes, não consegue analisar direito. Ou melhor, a gente tenta analisar pelo que o cara falou, mas é uma coisa que não se resolve ali. Porque é uma coisa que só estudando a alma dessa pessoa, só estudando pela psicologia, você vai entender o nível de destruição que há na cabeça dessa pessoa. Assim. É uma coisa muito absurda. É uma coisa muito absurda. Né? Você quer colocar um fim da história determinado, que você vai dizer qual é, que é a própria salvação da humanidade, que veio lá do cristianismo, por causa dessa tensão entre o que é do além do mundo e aquilo que é imanente. Mas eu não lembro do que a gente estava falando. Profundo. Não, mas é isso mesmo. Profundo. E deixa eu só mandar uma outra aqui do Nerd Leituras, que ele mandou aqui, ó. Jonas, foi o estudo do direito que te fez chegar ao libertarismo ou o motivo foi outro? Ai, cara. Vamos lá. O estudo do direito, ele me propiciou o conhecimento de muita coisa, cara. Assim, as propedêuticas. Foi lá que eu fui estudar Hobbes, né? Maquiavel. Hobbes. Leviatã? O Leviatã. Leu o Leviatã? Tive que ler o Leviatã, cara. Caraca, o Leviatã. É uma merda o livro, né? Eu li. Né? Mas eu acho que eu nem li inteiro, assim. Sabe aquela coisa de faculdade, você tira xerox, assim? Sim. Esse negócio. Mas depois Xerox do resumo. mas depois eu acabei lendo mais, Leviatã, o próprio Maquiavel também, o Príncipe, né? E outros autores, né? Cara, John Locke, toda essa galera aí o cara lê, né? Se você tem interesse, você vai ler. Lógico, tem a galera da facul que não lê, né? Mas eu lia. Então eu aprendi muita coisa de história, de filosofia, comecei a entender como isso se refletia no direito, né? Por que essas leis são assim? De onde vem essa ideia? A independência americana, tá totalmente baseada nas ideias de Locke, né? De John Locke. Então você vê na declaração, né, de independência americana, você vê John Locke falando ali. É igualzinho, cara. É igualzinho. Então, eu aprendi muita coisa ali. Mas o fato é porque eu não me considero um anarcocapitalista, sabe? Eu não prego nenhuma revolução nesse sentido, assim, mas eu sempre tive um ímpeto muito libertário. No sentido de, faz aí o que tu quer, cara, só não me incomoda. Sabe? Então, eu sempre tive amigos dos mais diversos espectros políticos. Hoje nem tanto, hoje eu não aguento mais pessoal woke, assim. Eu acho tudo muito chato. Não tem paciência, sabe? Ai, não fala isso, não fala aquilo, eu acho muito chato. Mas eu sempre fui muito dessa coisa, cara, se tá legal, faz aí. Né? Eu sou cristão, eu sou católico. Então, se alguém me perguntar, Jonas, o que você acha disso? A minha ideia é essa, cara. Só que não vou te obrigar a ser católico. Ninguém vai te pegar pelo braço, te puxar pra igreja, né? Então você faz aí o que você achar melhor. Eu sempre tive essa visão, assim, ó. E hoje, cada vez mais, eu acho que eu me declarei, eu me encontrei libertário, porque eu sempre fui, na verdade, justamente pela pressão que você sente hoje em dia para você fazer qualquer coisa, qualquer ato seu, ele é politizado. Sim. É a politização de todos os aspectos da tua vida, que é o Também woke. tá aí, ó, exato. É isso aí. É isso aí. Então hoje, eu quero falar alguma coisa. Tem que pensar se eu vou falar. Vai defender o Neymar? Ou num jogo de futebol. Você defender o Neymar. Você é fascista. Exato. Né? Então, porque o Neymar votou. Quem ele votou? Exato, né? Ele é a votou? pergunta. Então isso aí tudo, cara, essa pressão constante na sociedade me fez me declarar libertário. Não, eu sou um libertário. O que eu quero? Eu só quero que o governo não me encha mais o saco. Você tá entendendo? Jonas, eu não discuto política, por exemplo. Eu não tô nem aí pra lei que vai ser votada. Acompanho, assim, tal, porque eu sei que é importante. Então, cara, eu quero que se foda, não tenho paciência nem pra discutir isso aí, porque pra mim, o Estado brasileiro é ilegítimo. O Estado brasileiro, para mim, o Brasil não passa de uma ficção jurídica para
me enrabar, cara, com um monte de imposto. Você tá entendendo? Eu não aguento mais essa merda, cara. Eu não aguento mais eu ter que ficar me policiando pra dizer o que eu vou falar, pra que time eu vou torcer, sabe? Eu não aguento mais isso. Eu acho que foi isso que me fez, cara, me declarar libertário. Assim, eu quero que o governo se foda, eu quero que o Estado se foda, sabe? Eu não quero mais pagar imposto, tá entendendo? Eu não quero mais pagar IPVA, IPTU, eu não quero mais pagar esse monte de... Ah, não aguento mais essa merda, cara. Não aguento mais. Então, assim, Chegando imposto de renda aí. Ai, cara, é sempre essa merda, cara. E daí vai aquele monte de político, filha da puta, querer fazer, vamos fazer, vamos mudar a lei. Cara, enfia a lei no teu cu. Você tá me entendendo? Eu não aguento mais essa merda, cara. Sabe? Então é isso que me fez ser libertário, eu acho, cara. Desculpa a palavra. O professor Jonas Bressan encarnou. Pistola. Encarnou o professor Olavo agora. O Olavão era bom. O Olavo era brabo, hein? Era brabo. Eu fui aluno do professor Olavo de Carvalho aí por muito tempo. Caramba, que legal. É, muito tempo. Desde 2008, a época do Facebook. Caramba! Pô, então você pegou o auge ali, hein, filho? É legal, cara. É legal. Pô, a gente se divertia muito lá. Sábado à noite a gente via, cara. Sábado à noite a gente via a aula do Olavo. Que Isso tem que ser muito doido, né? É, meu professor... Mas o Olavão, eu nunca tive o prazer de conhecer o Olavão pessoalmente, assim, mas todo mundo que conheceu disse que ele era uma pessoa maravilhosa, assim. É que o pessoal pega uns cortes, assim. Claro. Né, e coloca ele gritando e bravo e tal, mas, pô, ele era uma pessoa extremamente amável, cara, muito tranquilo, assim. Sensacional. Galera, chegamos ao final aqui do nosso podcast com o professor Jonas Bressan. Cara, fantástico, sensacional. E eu quero aproveitar esse momento que o professor tá aqui e fazer um agradecimento com todo mundo ao vivo, porque graças a Deus, acima de qualquer coisa, a audiência e ao professor Jonas Bressan, a Linhagem Geek, ela é o que é hoje. Então, assim, tiveram vários parceiros, vários patrocinadores que passaram aqui na história da Linhagem Geek, mas o professor tá com a gente há mais de 3 anos, acreditando no nosso trabalho, apostando na gente, e eu agradeço demais, professor. Que isso, cara, eu que agradeço. Porque, cara, a gente passou por... Vou deixar sem jeito aqui. Graças a Deus, hoje, a Linhagem Geek tá bem estável, bem consolidada, estamos concorrendo ao IBEST, mas no pior momento da história da Linhagem Geek, tu tava com a gente. Então, professor, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho com o método BioWay. Então... aqui pra ficar registrado, obrigado de coração, professor. Que isso, cara, eu que agradeço. Tamo junto. Opa. Obrigado, muito professor. Muito bom. Foi um momento muito difícil que a gente passou e o Malboro, ele fala uma coisa que é legal. Ele fala, minha intenção aqui não é... Se a gente consegue ajudar uma pessoa, nosso trabalho tá mais do que bem feito. E você, eu sempre falo com o Gabriel aqui, e vamos deixar público, porque com a gente não tem essa... Você foi um anjo aqui na linhagem, cara, professor. Tenha total ciência disso, não. E não é demagogia, não é nada. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras aí, mas sabe que eu tenho 2 amigos aí na fila de vocês, né, cara? Vocês podem contar comigo sempre. E ainda tá devendo aquele churrasco lá em Orleans. É só chegar. Vamos... Só chegar que a gente já vai abater um bezerro e vou ser cancelado agora pelos produtores dos animais aqui também. Não, porque o professor, ele faz uns stories de um churrasco malandro. Eu mesmo depois de eu ter almoçado, eu salivo. Porque o bicho manda bem, mas a gente vai combinar ainda. Vamos sim.